Fala, legionário, tudo bem? Vou ter que falar baixo aqui porque tem criança dormindo. Quero desejar para você uma excelente noite, beba água. Quero falar com você sobre um assunto. Ontem a gente conversou sobre... Aumenta o volume aí, tá? Para você ouvir. Ontem a gente conversou sobre a questão da língua. A língua tem poder para a vida e para a morte. A palavra de Deus diz que a palavra não sai dele, aliás, sai dele e não volta para ele vazia, mas faz tudo o que é a vontade dele. Assim também a nossa palavra, ela tem poder, como está escrito lá em Provérbios. Ela tem poder para a vida e para a morte. Ela pode ferir corações, como pode fazer com que as pessoas se derramem em lágrimas. A nossa palavra pode citar promessas, pode glorificar o Salvador, pode amaldiçoar a vida dos homens. Então, a pessoa que sabe usar bem, comerá muito bem também do fruto da sua língua. Ontem a gente falou sobre isso. E eu falei sobre você falar com a sua esposa todos os dias palavras boas, mesmo que seja difícil, que não tenha muito resultado, mesmo que você e ela lutem para tentar vencer seus problemas. Mas é muito importante a gente falar palavras positivas, palavras de profecia, palavras que vão glorificar o nome do Senhor e vão confirmar as crenças positivas na vida da nossa esposa, da nossa família. Hoje eu quero falar sobre você ser patrocinador da sua esposa. Por quê? Quando a gente fala sobre patrocinar, tem a questão das palavras. Você está patrocinando. Quando a gente fala sobre o próprio cérebro mesmo, o cérebro, ele tem aquela questão, né? Ele vai tentar fazer você economizar o máximo possível de energia. Sempre ele vai narrar uma história. E aí tem uma frase que fala assim: quando todas as desculpas vão embora, sobra somente a realidade. Então lembra que o nosso cérebro é como se fosse um inimigo. Ele tenta narrar histórias que vão convencer a gente de que a gente não deveria fazer, de que a gente não pode fazer, de que a gente não consegue fazer. Mas o correto é a gente educar o cérebro. Por falar em educar, né, eu falhei aí por 3 dias seguidos. Aquela questão da gente submeter o corpo, né? Esse desafio de 30 dias que acaba dia 25 de setembro. Pra gente combater a preguiça, sempre que ela aparecer eu falhei por 3 dias, falhei. Não fiz exercício físico. Mas eu pensei em desistir, mas eu falei assim, pra recomeçar, né? Desistir pra recomeçar. Mas eu pensei assim, bom, é muito melhor que eu não desista das minhas palavras que já foram ditas. Então, eu falei, eu vou concluir o desafio, vou retomar a partir de agora. E pra quem não tava aí atento, né? O desafio é: eduque o seu corpo por 30 dias fazendo exercícios físicos em casa. Eu gasto 10 minutos para fazer exercício em casa. Faço flexão abdominal, uma sequência de cada, 2 sequências de cada. Abdominal é 3. E o outro desafio era a gente educar o cérebro. Ou seja, sempre que você pensar algo diferente, algo ruim, você precisa educar o seu cérebro como ele deve agir. Isso daí acontece na programação neurolinguística. Ou seja, você vai ensinar o seu cérebro a pensar corretamente. Ontem a gente falou sobre ser patrocinador positivo pelas palavras. Um outro patrocinador positivo que você tem que ter na sua vida é o seu cérebro, mas a gente não vai aprofundar nisso hoje. Eu quero falar sobre ser patrocinador da vida da sua esposa e da sua família, mas a princípio só da esposa. Por quê? Tem muitos homens que são tentados na área sexual. Acho que todo homem é tentado na área sexual. E aí, o que você precisa fazer? Invista tudo que for possível naquilo que é necessidade para a vida da sua esposa e em tudo que for fazer com que ela se sinta melhor emocionalmente, fisicamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas como eu gostaria que minha esposa se arrumasse mais, mas aí falta da nossa parte pagar uma pessoa que vai fazer a estética dela, que vai fazer a unha, que vai fazer o cabelo. Mas isso é necessário? Por que não é necessário? É claro que é necessário. Porque o homem, ele é muito relaxadão. Olha como é que eu tô. Nem tomei banho ainda. Não pentei essa barba, não pentei o cabelo pra vir aqui falar nada. Eu tô de boa, tô em paz. Eu vou tomar banho umas 11h30, meia-noite. Sei lá. E o homem, ele é assim, mas a mulher não. A mulher, ela é muito mais vaidosa. Ela tem um emocional muito mais aguçado, sensível do que o homem. Então, assim, é muito mais importante para uma mulher ter os seus cuidados supridos. Então, patrocine sua esposa. Patrocine com cabeleireiro, com unha,
com roupas, com aquilo que for útil, sabe? Tudo. Patrocine a sua família, porque isso daí vai trazer um ótimo resultado, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase assim, ó, de um mentor, ele falava assim, ó: as mulheres vão no salão de beleza não para curar um problema estético, mas para curar um problema da alma. Por quê? Porque a mulher ela quer se sentir melhor consigo mesma, mas muitas vezes o que existe dela é traumas antigos que não facilitam a vida dela. O que pode existir nela é problemas que ela tem consigo mesma, falta de controle, falta de emocional, entendeu? Falta de sabedoria emocional, falta de gestão, aprender essas coisas. Então, o problema muitas vezes não é aparente, mas é emocional e é da alma. A alma contém emoções, sentimentos, desejos. Eu ia falar pulsões, né? Mas aí a pulsão é mais a coisa da psicanálise e é coisa instintiva, limite entre corpo e a psique, né? Que no grego é a alma, né? Mas aí é uma questão mais mental mesmo, instintiva. Patrocine a sua esposa, a sua família. Patrocine eles, abençoe. Acho muito interessante porque hoje eu estava tendo uma aula sobre casamento, aí falava lá assim, que se Jesus, ele cumpriu, logicamente, estritamente a vontade do Pai. E não tinha nenhuma promessa de que ele casaria, de que ele teria filhos, mas de que ele reinaria. E ele vai voltar no cavalo branco, e vai estar escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas se ele tivesse tido uma esposa na terra, ele teria morrido por ela. E tanto que ele não teve uma esposa física, mas ele tem uma esposa, que é a noiva. E por essa, ele morreu. Mas se ele tivesse casado, ele ia morrer pela esposa dele. Se entregar completamente, cumprir aquilo que está escrito em Efésios 5:28. Então você, na oportunidade que você tem, se entregue pela sua família. Valeu? Que Deus te abençoe. Vamos completar a noite com uma oração. Respira fundo aí. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite, por mais esse momento de palavra, de conselho, tão simples, mas tão pequeno, mas que pode fazer uma grande diferença na vida de famílias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Transforma, Senhor, gerações de pessoas, transforma as famílias. As famílias são mais fortes que nações. Uma geração significa gerar uma nação. Que a nação que nós estamos gerando dentro de casa, dentro da nossa família, seja mais forte, mais ligada, como de forma impossível já existiu, Pai. Que a gente seja resistente, que a gente seja pessoas que amam o Senhor, que a gente seja pessoas que amam o Teu reino, a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, Pai, e nos ajuda, Senhor, para que toda a nossa energia seja gasta, Pai, em favor do Teu reino, em favor da nossa família, em favor de cuidarmos daquilo que o Senhor nos entregou. Na Tua palavra diz que deixaríamos pai e mãe e nos uniríamos à nossa esposa e seríamos uma carne. Tem uma frase que fala assim, que o tamanho da força da unidade da sua família, da nossa família, é do tamanho do elo mais fraco. Ou seja, precisamos trabalhar cada dia mais no elo mais fraco, para que a família não se rompa. Então que a gente venha receber essa graça, Senhor, para cumprir toda a sua vontade, anunciar com persistência a Tua palavra a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos legionários, desses homens que colocam toda a armadura de Deus e que estão prontos para morrer pela família, para prover e para, como escudo da fé, a espada do Espírito, Senhor, todo o restante da armadura, servirmos o Teu reino. Se tivéssemos 1 milhão de famílias, Pai, fortes assim, grande parte dos problemas do mundo estaria sendo resolvido, Pai, estaria acabando. Que a gente tenha uma unidade dessa, em nome de Jesus. A cada dia eu te peço, desde já te agradeço, Pai. Obrigado, amém. Manda esse vídeo aí para mais uns 10, convida eles para participar do grupo aí, hein? E se alguém que recebeu esse vídeo pelo YouTube não participa ainda do grupo, comenta aí, legionário, que você vai ser convidado a participar. Deus abençoe, tamo junto.